Se o seu negócio para quando você desacelera ou vai descansar, tem alguma coisa errada com ele e pode ter certeza que não é falta de esforço. A maioria das pessoas que trabalha sozinha, que tem um negócio digital ou um negócio solo, elas chegam em um ponto muito parecido. Ou estão com a agenda cheia, ou com a cabeça cansada, ou com a sensação de que qualquer pausa que fizer vai bagunçar tudo. E por isso essas pessoas terminam não tirando férias, não descansando. O problema é que mesmo colocando mais energia, mais horas e mais consistência, o negócio continua dependendo exatamente disso para continuar existindo. Só que existe outro jeito, outro modelo de negócio, um modelo onde o conteúdo puxa as pessoas certas, a venda acontece com mais clareza e a entrega não vira um peso acumulado nas suas costas. Só que esse tipo de estrutura não nasce de mais esforço, ele nasce de organização. Você precisa ter um framework, um método, uma estratégia. E o que trava a maioria dos negócios digitais não é falta de dedicação. E eu vejo muita gente com um burnout justamente por achar que se eu me dedicar mais, se eu estudar mais, se eu trabalhar mais, a coisa vai crescer. Na verdade, o maior problema é a falta de um sistema que aguente crescer sem desmontar. E quando eu falo crescer, eu não estou falando em aumentar a equipe, é crescer em faturamento, é crescer em cliente. E quando esse sistema não existe, tudo começa a depender de você, do seu tempo, sua energia, seu humor e seu ritmo. Então, automaticamente, você não pode descansar, porque o negócio depende 100% de você, certo? Então, eu quero que você pense rápido em como está seu negócio hoje, se você já tem um negócio. Você faz um conteúdo, mas ele não tem retorno. Você produz com frequência, mas as vendas não acompanham essa frequência. Então, você termina trabalhando muito e o resultado é aquém desse trabalho que você faz. A operação está sobrecarregada. Cada novo cliente aumenta o peso da operação. Ou seja, você tem que trabalhar mais porque você não tem um sistema automatizado, você não tem uma sequência de coisas, você não tem um framework bem estabelecido. E o sistema é totalmente dependente de você. Qualquer coisa que sai do lugar precisa de você para que ele volte para o eixo. Isso é ruim porque isso muitas vezes é interpretado como falta de disciplina. Não, é porque você não é disciplinado, porque você não consegue fazer. Só que se você for olhar mais de perto, você vai perceber que o problema geralmente está na forma como o seu negócio foi montado. Ele foi montado para ser um autoemprego e não como um negócio. E você precisa resolver isso. E tudo isso é por causa do conhecimento que é passado, porque a maioria dos modelos de negócio foi pensado para empresas com equipe. E quando você tenta aplicar esse modelo de negócio sozinho, sem adaptar para a sua realidade, sem adaptar para um negócio que seja só você, acontece uma distorção. Você vira exatamente o ponto de travamento de tudo, porque você tem um gargalo. Já que esse modelo de negócio foi pensado para uma estrutura onde tem mais de uma pessoa, se é você sozinho, você vira o gargalo desse negócio. E aí onde o ciclo negativo, um ciclo vicioso começa. Você aumenta o ritmo, você se desgasta mais, a qualidade do seu trabalho começa a cair e o resultado não acompanha. E aos poucos, aí começa a surgir a impressão, tanto do seu lado quanto do lado do cliente, de que você está trabalhando demais, está entregando de menos e termina que às vezes você perde cliente, às vezes o cliente quer pagar menos, ou às vezes você não consegue o cliente que você queria, o cliente ideal, porque justamente como você está sempre sobrecarregado, você está sempre trabalhando mais do que deveria, você não consegue melhorar a sua entrega. Só que existe uma grande diferença entre trabalhar errado e trabalhar dentro de uma estrutura que não está funcionando do jeito certo. Uma estrutura que não se sustenta sozinha. E quando o negócio começa a cansar mais do que deveria, normalmente não é o volume de trabalho que está pesando. É a forma como as coisas estão organizadas. Porque se você consegue adicionar mais trabalho, que às vezes você pensa assim, eu vou trabalhar mais horas, significa que não é esse volume que está pesando. O que muita gente ignora é que o negócio não funciona como blocos isolados, ele funciona como um sistema. Então, o sistema é como uma máquina, como uma engrenagem, como um motor. Imagina o motor de um carro em que uma engrenagem quebrou alguns dentes.
ele não vai funcionar direito. Ele pode até rodar, mas vai chegar uns momentos que ele vai ficar engasgando, certo? E quando as partes desse sistema não estão conectadas do jeito certo, pequenos desalinhamentos começam a gerar perdas constantes. Igual o motor, como eu disse. Às vezes você tem uma engrenagem ali que está rodando, mas aí chega uma hora que ele dá uma capengada. É exatamente isso que acontece quando o seu sistema não está com todas as peças conectadas direitinho, né, do jeito certo. É como tentar encher um balde com pequenos furos. A água entra, mas ela nunca acumula. Ela sempre vai estar esvaziando. E dependendo da quantidade de água que você coloque, ou sai o mesmo tanto, ou começa até a sair mais. É aí onde começa a virar um perigo. Porque você começa a colocar muita energia, mas essa energia não é suficiente e você começa a ficar cansado demais. E aí onde vem o burnout, o cansaço, e você começa a pensar que o seu negócio não vai mais dar certo, isso, aquilo, outro, né? E em alguns casos, quando você produz conteúdo, ele até atrai pessoas, só que essas pessoas não têm intenção de comprar. Em outros casos, a venda até acontece, você consegue vender, só que a entrega exige muita energia. E isso não se sustenta por muito tempo, porque você precisa colocar muita energia para ganhar mais, aí isso exige que você dedique mais tempo e exige que você não descanse. E quando isso se repete, o crescimento começa a travar, mesmo com esforço contínuo. Ou seja, se você parar para pensar, não é esforço, não é mais energia, não é colocar mais. Lógico que vai ter situações que você vai ter que colocar mais energia, vai ter que dedicar mais tempo, mas isso precisa ser feito estrategicamente. Não é só trabalhar mais, é trabalhar certo, é trabalhar com, sabe assim, com a estratégia certa, né? O que é que eu vou fazer aqui que, se eu fizer esse esforço a mais aqui, eu vou dobrar o meu faturamento, eu vou dobrar a minha entrega. É isso que é trabalhar com estratégia. E uma forma simples de você visualizar isso é pensar o negócio como se fosse um triângulo, certo? Você tem 3 faces desse triângulo. A primeira face delas é a aquisição. Tudo que faz alguém chegar até você e decidir se ela vai comprar o seu produto ou contratar você para prestar um serviço para ela. Seja mensagem, seja posicionamento, seja o conteúdo. E aqui não é só volume, porque o volume não vai decidir quem são as pessoas que você está atingindo. É simplesmente você fazer o filtro certo para que você consiga chegar na pessoa certa. Por isso você precisa até ter um documento em que tenha o cliente ideal que você quer atender. E você vai tentar falar para esse cliente ideal. Você vai tentar direcionar toda a sua comunicação para falar com essa pessoa que você quer atender. Ah, eu quero atender um homem de 35 a 45 anos, que tenha filhos. Então, a sua comunicação vai ser direcionada para esse homem. Significa que você não vai conseguir, que você não vai atrair outros homens ou mulheres, por exemplo? Não. Mas significa que toda a sua comunicação está direcionada para aquele perfil que você quer trabalhar. Então, as chances de você, aos poucos, começar a atrair esse tipo de cliente que você quer são maiores. A segunda parte do triângulo é a oferta. É o momento em que a atração, a atenção, vira decisão de compra. É o momento em que a oferta vende de verdade, em que você apresenta o seu produto, você apresenta o seu serviço e encaixa a promessa que você está fazendo com a necessidade do seu cliente. É nesse momento em que você precisa entregar mais clareza do que você está ofertando. E aqui tem um detalhe: pequenos desalinhamentos dessa oferta fazem com que você atraia o público errado ou você atraia um público que vai exigir muito mais de você. E o terceiro, a entrega. É o que sustenta tudo que vem depois da venda. Não só em qualidade, mas em consistência também. O que é que você consegue entregar? Quando a entrega depende demais do seu esforço, certo? Do esforço individual, de você estar ali, cada novo cliente aumenta a carga de trabalho em vez de ampliar o sistema. E o ponto mais sensível aqui dessa história é que
o mais importante não é ter esses 3 pilares, não é ter esses 3 lados do triângulo, e sim você ter esses 3 lados alinhados. Não adianta só ter, eles precisam estar funcionando perfeitamente. Trazendo de volta a analogia do motor, é como se você tivesse todas as peças, mas você tem uma catraca da engrenagem que ela tá girando em um ritmo diferente. Então existe um movimento, mas o motor não vai funcionar perfeitamente porque essa peça ela não está encaixada, ela não está no mesmo ritmo das outras, entendeu? E quais são os 3 cenários mais comuns? Existe um padrão que eu vejo com frequência, né? Que é crescimento sem receita, ou seja, você produz muito conteúdo, cresce em audiência, mas não consegue transformar isso de forma consistente. Não consegue vender, não consegue transformar isso em dinheiro. O problema, então, não está no topo do funil. Está na ponte entre a atenção e a decisão. Provavelmente conteúdos de meio e fundo de funil. Segundo cenário é venda com afundamento. Você consegue vender bem, mas começa a se afundar na operação. Justamente porque cada novo cliente representa mais horas de dedicação, mais dependência, mais desgaste físico e mental. Então o crescimento deixa de ser animador. Você começa a travar, a não querer entregar mais, porque você sabe que toda vez que crescer vai exigir mais de você, porque o seu negócio depende 100% de você. E por último, o terceiro cenário, a base estagnada. Você tem um produto sólido, tem uma boa entrega, mas não consegue atrair gente nova. Você está com aquela base estagnada, você não cresce, a base não cresce e o negócio fica preso num círculo pequeno. Porque você tem sempre só aqueles clientes e você precisa vender mais para esses clientes. Então isso exige muito esforço mental, muita dedicação para que você esteja criando coisas novas para esse cliente. E mesmo assim, vai chegar um ponto que esse cliente não vai mais comprar de você, porque ele satura de ver você. Em todos esses casos, existe trabalho sendo feito. Então, veja que não é mais esforço. Não estou dizendo que você precisa trabalhar mais. O que falta é justamente o alinhamento dos 3 lados do triângulo. Você precisa trabalhar do jeito certo para que cada uma das pernas fortaleça a outra. E tem um ponto que geralmente costuma passar despercebido. Mesmo quando conteúdo, oferta e entrega existem e até estão funcionando individualmente, ainda assim o sistema pode não andar. Isso acontece quando cada parte foi construída olhando para um tipo de cliente diferente. Então, às vezes a sua oferta é pensando num cliente, a entrega é pensando em outro, o conteúdo é pensando em outro. O conteúdo conversa com o perfil, a oferta tenta atingir outro e a entrega foi desenhada pensando num terceiro. Então, por fora parece que está tudo ativo. Quando você está olhando individualmente, parece que está tudo funcionando, mas por dentro nada se encaixa direito. E o que é que isso gera? Isso gera, às vezes, taxa de reembolso, cliente reclamando. Por quê? Quando você faz a oferta para ele, quando você produz um conteúdo, ele se encanta com você. Então ele faz, poxa, esse conteúdo aqui, essa pessoa é capaz de resolver meu problema. Aí quando ela chega na oferta, quando você vai ofertar o seu produto, o seu serviço para ela, ele já começa a achar estranho. Mas como ele se conectou com o conteúdo, ele faz, não, pode ser que tenha tido só um mal entendido. Aí na hora da entrega você peca. Essa desconexão gera clientes insatisfeitos, que é o que gera o reembolso, quando você está vendendo um produto, a pessoa devolve o produto, porque ela ficou insatisfeita. Então isso gera reclamações, gera baixa indicação e nesse tipo de desalinhamento, a sua energia começa a escapar sem que fique claro por quê. Porque você sempre vai ter a sensação de, poxa, eu estou trabalhando tanto, eu estou conseguindo cliente, o que é que está acontecendo? Por que que a minha energia some e eu não consigo crescer, eu não consigo evoluir? Às vezes é por causa disso, porque não está tendo essa conexão, essa sinergia entre os 3 pontos. Antes de você avançar, faça uma pausa e faça uma auditoria nexialista. Pare e veja tudo que você tem, não para consumir mais informação, mas para olhar o que está acontecendo no seu negócio. Você precisa entender o que é que está acontecendo aqui, por que as coisas não estão fluindo, certo? Então você vai pegar um papel, abrir um bloco de nota, um arquivo de Word, no Docs, etc. E a ideia é bem simples. Você vai identificar onde está o maior ponto de fricção. Então, onde é que está travando aquela coisa? Onde é que a coisa está funcionando?
Se é na aquisição, é o tipo de conteúdo que você produz hoje, está atraindo a pessoa que realmente tem chance de se tornar cliente e, principalmente, é o cliente ideal que você busca, é aquele cliente que você quer atender, porque às vezes tem isso, você quer atender um cliente, mas a sua comunicação está falando com outro. Como é que está a sua oferta? A forma como você apresenta o que vende está alinhado com o problema que a pessoa sente quando chega até você? Então você tem que ver se a aquisição e a oferta elas estão alinhadas. E a entrega, o que você vende hoje consegue ser sustentado com consistência, mesmo em dias comuns? Então, identifique nesses 3 pontos onde é que tem mais fricção. E não necessariamente precisa ser uma coisa que não está funcionando bem, mas uma coisa que possa ser melhorada, tipo a entrega. Toda vez que você pega um cliente novo, por exemplo, você precisa ensinar alguma coisa a ele, né? Tipo, eu preciso fazer ele entender a parte dele. Se é sempre igual, por que você não grava isso? Você pode ter um mini curso para o seu cliente. Olha que foda. O cliente lhe contrata e você entrega um mini curso para ele, como por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu fiz um contrato de gestão de tráfego com uma empresa local e quando eu entreguei o primeiro relatório, eles me chamaram para ir para uma reunião para traduzir o relatório, porque eles não entendiam nada dos números. Por mais que eu tenha feito um relatório bem simples, bem objetivo, mas eles disseram, a gente precisa entender. Então eu fiz uma reunião com eles, dei uma resumida, né, do que era. Isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso serve para isso. Quando esse número aqui tá alto é ruim, quando esse tá baixo é bom. E assim vai, né? Então, eu expliquei para eles e eles começaram a entender. Isso aqui poderia ser uma coisa que tivesse gravada. Então, quando eu fechar com clientes novos, eu entrego um onboard. Eu entrego um documento dizendo, olha, aqui você vai entender tudo o que é o meu trabalho, qual é a minha parte e qual é a sua, o que é que você precisa fazer, o que é que você precisa entender para você ler o relatório, para você tirar mais proveito e assim por diante. E quando você olha essas 3 coisas juntas, a oferta, a aquisição e a entrega, começa a perceber um padrão. Em alguns casos existe uma base boa, mas só faltam ajustes finos. Em outros tem uma peça ali que não vai estar funcionando direitinho. Em outras situações está tudo redondinho, mas você consegue dar um passo a mais. E às vezes ainda nem existe um sistema de fato, apenas peças que estão trabalhando ali, cada uma por conta própria, e você precisa transformar elas num sistema. E quando você fizer essa auditoria, você não vai estar se julgando, você vai estar sim construindo um mapa que vai lhe guiar para as próximas etapas. E com o tempo você vai perceber que vai surgir uma diferença entre os 2 tipos de operação. Tem aquela coisa da execução constante, né, que é passar o dia inteiro ali, resolvendo pequenas urgências, resolvendo pepino, apagando fogo, mantendo tudo de pé com muito esforço. O negócio anda, mas sempre no limite. Sempre você termina morto, você termina destruído. E um sistema que é estratégico, quando você olha para o negócio como um sistema completo. Então você ajusta os pontos de fricção, você organiza o fluxo para que a coisa flua melhor, você cria estruturas que sustentam o seu crescimento sem exigir mais energia. Por exemplo, esse caso que eu dei do cliente, né, dele entender o que é o meu trabalho. Eu posso gravar uma aula ou algumas aulas curtas, que às vezes o cliente não tem tempo, para que ele entenda o que é o meu trabalho e como eu vou entregar o resultado para esse cliente. Então, já chega ele já começa a ter uma visão diferente sobre o que eu estou entregando para ele. E a diferença entre os 2 não costuma estar em talento ou dedicação. Está na forma de enxergar o problema quando algo sai do lugar. Então você precisa enxergar o problema de um olhar diferente, não é o caos. Às vezes é só uma pecinha que você precisa mover. Então se você chegou até aqui, a esse minuto da aula, provavelmente você já percebeu onde está o ponto mais sensível do seu sistema hoje. Seja não ter um sistema, seja um sistema falho, ou seja um sistema que você consegue fazer ele evoluir, ele dá mais alguns passos. E outra coisa que você precisa entender é que você não deve tentar ajustar tudo de uma vez. Escolha um pilar, aquele que mais chamou sua atenção ali na auditoria, aquele que claramente está puxando todo o resto para baixo. Foque nele, sem dividir a atenção.
sem tentar otimizar tudo ao mesmo tempo. Foque em um pilar até ele ficar redondinho. Observe o efeito desse ajuste que você fez, certo? Então, quando um desses pontos começa a se alinhar de verdade, o restante tende a acompanhar. Aí, quando esse restante começar a acompanhar, aí sim você pode ou pegar outro ponto da auditoria que você fez, ou fazer uma nova auditoria. E é aqui que o seu negócio começa a ficar leve de verdade e se sustentar sozinho.